pessoal, bom dia! Vamos dar início a mais uma semana de aula e a mais um bimestre, né? Então hoje a gente vai começar o terceiro bimestre. Infelizmente a gente não tem a apostila, né? Ainda. Vocês não têm aí, eu também não tenho ela em mãos aqui, né? No papel, né? A apostila. Mas a gente tem ela no plural. Então se vocês entrarem lá em cadernos digitais, vocês têm a apostila lá no plural, tá? Eu não vou pedir para vocês abrirem a apostila agora, porque eu acho que vai ficar muito confuso, né? Vocês vão ter a aba do YouTube aberta e mais a da apostila, ficar olhando assim vai dar muito trabalho para vocês, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lendo ali o que tem que ler, vou passar os exercícios na lousa. Então eu peço que vocês peguem o caderno de matemática de vocês, que agora vocês vão fazer no caderno, tá? Aí quando chegar a apostila, vocês podem passar para a apostila se vocês quiserem, ou também se de repente vocês não quiserem, acho que vai dar muito trabalho, não tem problema. Se vocês escreverem certinho a página da apostila que está trabalhando, depois na hora de estudar é só estudar com a apostila e o caderno, tá bom? Então, agora a gente vai começar o módulo, tá lá na página 384, tá? Vou colocar aqui, página 384. Pode colocar aí no caderno de vocês. O nome desse módulo ele é o módulo 20, tá? Ele é Produtos Notáveis e Fatoração, Diferença de dois quadrados e Trinômio do segundo grau. A gente já aprendeu um produto notável, né? Que foi, lembra quando a gente tinha dois termos elevado ao quadrado? Aí a gente tinha o quadrado primeiro, mais ou menos, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo? Então a gente aprendeu isso, né, no bimestre passado. E a gente aprendeu fatoração também, né? De fatorar os números, né? Enfim. E agora a gente vai aprender mais dois tipos, que são a diferença de dois quadrados e o trinômio do segundo grau, tá? Então é isso que a gente vai ver no módulo 20, ok? A gente vai começar com a diferença de dois quadrados, tá? Então eu vou ler para vocês o que está escrito aqui na apostila, tá assim, ó. No módulo 15 e 16, o caderno 2, iniciamos o estudo de produtos notáveis e da fatoração. Nesse módulo, que foi o que eu falei para vocês, né? Nesse módulo, você vai estudar o produto notável, denominado produto da soma e da diferença. Calma aí. Produto da soma pela diferença de dois termos e sua expressão, resultando na diferença de dois quadrados, tá? Que é isso que tá aqui. A partir de investigação matemática, você vai estudar ainda outro tipo de trinômio, chamado trinômio de segundo grau e a sua fatoração, retomando as representações geométricas do caderno anterior. Ok? Então, ele está explicando aquilo que eu falei para vocês, né? Então, a gente vai começar vendo a diferença de dois quadrados. Na apostila tem uma figura, que são os alunos e o professor. Aí uma aluna fala assim: professor, quadrado da diferença de dois termos não é a mesma coisa que diferença de dois quadrados? Ela faz essa pergunta pro professor. Aí o professor responde assim: interessante sua pergunta. Vamos verificar juntos se você tem razão. Vamos fazer uma investigação matemática. Aí ele vai e escreve na lousa assim. Número 1. Efetue as multiplicações e investigue as regularidades completando os itens da sequência. Então ele vai e coloca na lousa esses itens aqui e pede para os alunos completarem. Então vamos completar juntos? Ó, então é multiplicações, né? 8 vezes 8, quanto que dá? 64, muito bem. 9 vezes 7, 63. 10 vezes 6, 60. Ok. Agora, tá vendo que aqui tá vazio? O que a gente vai colocar aqui? O que a gente quiser, será? Acho que não, né? Vamos pensar numa regularidade? O que tá acontecendo aqui, ó? Ele começou multiplicando dois números iguais, que é o 8. Aí aqui foi pro 9 e aqui foi pro 7. Aqui pro 10, aqui pro 6. O que tá acontecendo? Os primeiros fatores, ele tá aumentando um, não tá? Ó, 8, 9, 10. Então aqui vai ser 11 e aqui vai ser 12. E aqui, ó, ele tá diminuindo um, ó, 8, 7, 6. Então aqui vai ser o 5 e aqui vai ser o 4. E quanto que vai dar essa multiplicação? 11 vezes 5, 55.
12 vezes 4, 48. Prontinho, completamos aí, tá? Então era isso que o professor fez lá na lousa e pediu pra gente completar, tá aqui completinho. Aí ele fala assim: descreva agora as regularidades observadas. Então lá na letra A gente vai descrever as regularidades encontradas. Então uma a gente já sabe, né? A gente já viu que ó, o primeiro fator aumenta e o segundo fator diminui. Então pode escrever lá. Na multiplicação. Ó, eu vou colocar do jeitinho que eu coloquei assim, ó. Que eu coloquei aqui, ó. Na primeira multiplicação, os fatores são iguais. Nas seguintes, o primeiro fator é o sucessor e o segundo fator é o antecessor. O que eu quis dizer, ó? A primeira multiplicação, eles são iguais, não é? Os dois. Aí, nas seguintes, o que acontece? O primeiro fator é o sucessor, quer dizer o quê? O número que vem depois. E o segundo fator é o antecessor, que é o número que vem antes, tá? Então, eu vou escrever do jeitinho que eu escrevi aqui, tá? Então, ó, na primeira multiplicação, escrevam aí no caderno de vocês, tá? Os fatores são iguais. Nas seguintes, o primeiro fator é o sucessor. E o segundo, o antecessor. Tá, essa foi a primeira regularidade que encontramos. Qual outra regularidade a gente pode encontrar? Eu vou colocar aqui, ó, um pontinho assim, tá? Que foi a primeira. A gente vai encontrar mais algumas, tá? Na verdade, eu encontrei mais duas. Talvez vocês aí na casa de vocês encontrou mais, né? Mas então, qual outra regularidade a gente pode encontrar? Ó, se eu subtrair aqui 64 menos 63, quanto que dá? 1. 64 menos 60, 4. 64 menos 55, 9. 64 menos 48, 16. Então, os números que eu obtive, vou colocar aqui embaixo, ó, foi o 1, o 4, aqui foi 9 e aqui foi 16. Eu subtraí o primeiro termo com cada um deles, tá? O que esses números aqui, eles nos mostram? O que são esses números aqui? 1, 4, 9 e 16. Se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão perceber que eles são quadrados perfeitos. Vocês se lembram que são quadrados perfeitos? Eu posso escrever ele em forma de potência e elevado ao quadrado, né? Então, aqui eu tenho o 1 ao quadrado, aqui eu tenho o 2 ao quadrado, aqui é o 3 ao quadrado, aqui é o 4 ao quadrado. Então, eles são quadrados perfeitos. Então, a diferença entre o produto da primeira operação com as seguintes é a sequência do quadrado perfeito, né? Ó, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Se a gente fizesse aqui 13 vezes 3, ia dar 39. 64 menos 39 vai ter que dar 25. Será que vai dar 25? Que é o próximo, né? 1 ao quadrado, 2, 3, 4, 5 ao quadrado, 25. Será que vai dar 25? Ó, 4 não dá pra tirar 9. Vai ficar 14, vai ficar 5. Aqui emprestou, ficou 5. 5 menos 3, 2. 25. Tá vendo? Então, se a gente subtrair o resultado do primeiro produto com os demais, vai dar a soma do nosso quadrado perfeito, tá? Então, é isso que a gente vai escrever ali. Então, ó, a diferença
entre o produto da primeira multiplicação e cada um dos produtos seguintes é a sequência dos quadrados perfeitos. Será que vai enxergar aqui? Dos quadrados perfeitos. Vou ler aqui caso vocês enxerguem, ó. A diferença entre o produto da primeira multiplicação e cada um dos produtos seguintes é a sequência dos quadrados perfeitos. Então, a diferença do primeiro com os seguintes vai dar 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, tá? Então, vocês podem escrever, eu vou pôr aqui do ladinho para não ter que apagar a conta que a gente vai usar, tá? E aí, depois que vocês escreverem isso daqui, você pode colocar exemplo. Aí você põe 64 menos 63 igual a 1. 64 menos 60 igual a 4. 64 menos 55 igual a 9. E 64 menos 48 igual a 16, tá? Então, embaixo disso aqui, coloca esse exemplo aqui, tá bom? E aí, tem mais uma coisa que a gente pode observar. O que é? Mais uma coisa não, tem várias outras coisas, né? Mas mais uma que eu observei. Que é o seguinte, ó. Se eu subtrair eles, agora não mais o primeiro, sempre com o primeiro. Agora na ordem, ó. 64, eu vou apagar, tá? Copia isso daqui que eu vou apagar. Pra gente fazer essa parte, ó. Se a gente fizer... Deixa eu pegar um giz branco. A gente ainda tá na letra A, tá? Se a gente fizer 64 menos 63, vai dar quanto? 1. Agora eu vou fazer 63 menos 60. Vai dar 3. 60 menos 55. Vai dar 5, né? 55 menos 48. Dá 7. Então, o resultado deu 1, 3, 5, 7. O que é isso? É a sequência dos números ímpares, não é? Qual que era o próximo número que eu falei que ia vir aqui? Era o 39, não é? Então, se a gente fizer 48 menos 39, vai ter que dar 9. Será que dá 9? Dá, né? 48 menos 39 é exatamente 9. E assim sucessivamente, tá? Então, mais uma coisinha que a gente descobriu. Copia isso aqui como exemplo, tá? Aí escreve a diferença entre os produtos obtidos. A diferença entre os produtos obtidos é o quê? É a sequência dos números ímpares. É a sequência dos números ímpares. Ok? Então, fizemos aí a letra A, tá? Acabamos aqui, Aí a letra B fala o seguinte: considere as regularidades observadas no item anterior. Descreva como encontrar outros produtos a partir de 15 vezes 15.
Então, agora, em vez de começar com 8 vezes 8, a gente vai começar com o 15 vezes 15, tá? Então, eu vou apagar pra gente fazer essa letra B, tá? Então, copiem aí que eu vou apagar. Então, ele falou pra gente que 15 vezes 15 é 225. Aí ele pergunta, então, descreva como encontrar outros produtos a partir de 15 vezes 15. Então, ó, eu aumentei aqui, igual a gente fez na letra A. Aumentei, então, 16, 17, 18, 19 e diminuí aqui, 14, 13, 12 e 11. Então, qual que vai ser os resultados aqui? Bom, não é a sequência do quadrado perfeito? Não é a subtração? O resultado que vai daqui não é isso menos os quadrados perfeitos? Então, a gente vai começar assim, ó. 16 vezes 14 é igual a quê? É igual a 225 menos 1, que é o nosso quadrado perfeito. Aqui, 17 vezes 13 vai ser 225 menos... Qual que é o próximo quadrado perfeito? O 4. Aqui, 225 menos 9. E aqui, 225 menos 16, tá? Sempre lembra, ó, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Se eu tivesse aqui 20 vezes 10, seria 225 vezes 5 ao quadrado, que é 25. Então, seria 225 menos 25, tá? E aí, vamos fazer essas contas, ó. 225 menos 1, 224. 225 menos 4, 221. 225 menos 9, 216. 225 menos 16 dá 209, tá? Então, esse é um jeito que a gente pode fazer. Qual outro jeito que a gente pode fazer? Usando a sequência dos números ímpares, não é? Ó, a gente começa subtraindo os números ímpares são, então, 1, 3, 5, 7, né? E assim vai. Então, ó, 225 menos 1, 224. 224 menos 3, 221. 221 menos 5, 216. 216 menos 7, 209. Tá? Então, esse seria um outro jeito de fazer, tá bom? Então, beleza, fizemos aí a letra B. A letra C, ela fala assim, não precisa copiar essa parte aqui não, tá, gente? É só essa aqui já tá bom, tá? Se quiserem fazer daí a sequência do ímpar, pode fazer também, tá bom? A letra C fala assim, investigue se as regularidades encontradas ocorrem sempre que se parte da multiplicação de número por ele mesmo, de um número por ele mesmo. Então, ele quer saber se isso sempre vai dar certo. A gente fez com o 8, a gente fez com o 15. Vamos fazer agora com um número maior? Eu vou fazer, então, agora com o número 200, tá? Então, eu vou fazer 200 vezes 200 e a gente vai ver se isso vai dar certo. Então, ó, letra C, vamos fazer 200, vou colocar o pontinho, tá? Vezes 200. Quanto que é 200 vezes 200? 2 vezes 2, 4. Aí a gente vai acrescentar 4 zeros. Então, 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 40 mil. Aí, aqui, a gente vai aumentar os números. Então, vai ficar 201, 202, 203. Vou parar aqui mesmo, tá? E aqui a gente vai diminuir. Então, 199, 198, 197. Tá, quanto que é 201 vezes 199? Vai dar um trabalhão para eu fazer na mão. Na calculadora não, né? Mas se eu fosse fazer na mão, ia dar um trabalhão. Então, a gente vai usar aquilo de tirar os quadrados perfeitos a partir desse resultado aqui. Então, quanto que é? Então, os quadrados perfeitos. 1, 4, 9, 16, né? 40 mil menos 1, 39.999. É muito mais fácil eu fazer 40 mil menos 1 do que fazer 201 vezes 199, não é? 40 mil menos 4, 39.996. 40 mil menos 9 vai dar 39.991. E se você quisesse continuar, 204 vezes 196, aí você ia fazer 40 mil menos 16, que ia dar 39.984.
será que tá certo? Aí a gente pode pegar a nossa calculadora e fazer essa multiplicação para ver se tá certo. Caiu a outra. Então, vamos fazer aqui, ó, 201 vezes 199. Deu exatamente 39.999. E se eu fizer com o restante, vai dar. Pode fazer aí na casa de vocês, que vai dar certo. Tá bom? Então, fizemos aí a letra C. A letra D vai pedir pra gente completar uma tabelinha. Então, eu vou apagar pra escrever a tabela aqui, tá bom? Dá um pause aí no vídeo e copie essa tabela aí no caderno de vocês, tá? Então, aqui a gente tem as multiplicações a partir do 8 vezes 8. Aí aqui a gente tem o resultado. Aqui ele fala diferença entre os 64 e os demais. Resultado da diferença encontrada na forma de potência. E aqui, n vezes n. Ok. Então, vamos pensar como que a gente vai fazer isso, ó. Vamos seguir os exemplos. Então, ó, 9 vezes 7 dá 63, né? Então, vamos colocar aqui 63. Aqui ele quer diferença entre os 64 e os demais. Então, a gente vai colocar 64 menos 63. Então, 64 menos 63, que vai ser igual a 1. Aí aqui, resultado da diferença encontrado na forma de potência. Então, o 1 é igual a 1 ao quadrado, certo? E aqui, ó, tá n vezes n. Por que tá n vezes n? Porque é 8 vezes 8. O n tá representando o nosso 8. Então, o 9, quem que é? É 8 mais 1, não é? Então, vai ser n mais 1 vezes o 7, não é 8 menos 1? Se o 8 é o n, aqui vai ser n menos 1, tá? Ali, 10 vezes 6, 60. Diferença entre o 64 e o 60 é 4. O resultado na forma de potência. Então, o 4, quem que é? É o 2 ao quadrado. O 10 é o 8 mais 2. Então, vai ser n mais 2. E o 6 é 8 menos 2. Então, vai ficar n menos 2. Quem que seria o próximo? Então, a gente vai aumentar 1 aqui, vai ficar 11. E vai diminuir 1 aqui, que vai dar o 5. 11 vezes 5, 55. 64 menos 55 é igual a 9. O 9 em forma de potência, 3 ao quadrado. O 11 é o 8 mais 3, então põe n mais 3. E o 5 é o 8 menos 3, então coloca n menos 3. Vamos fazer mais um. Então, vai ficar 12 vezes 4, né? 12 vezes 4 é 48. 64 menos 48, a gente já viu que dá 16. O 16 é igual a 4 ao quadrado. E aí, o 12 é o 8 mais 4, então vai ficar n mais 4 e n menos 4, porque o 4 é 8 menos 4, tá bom? Então, completa aí essa tabela. Ali na número 2, ele fala assim: investigue o que acontece quando subtraem quadrados perfeitos consecutivos. Então, ó, quanto que é 4 menos 1? 3. Aqui a gente só vai completar por enquanto, tá? 9 menos 4, 5. 16 menos 9, 7. 25 menos 16, 9. 36 menos 25, 11. Tá, daí a nossa tabela ela para aqui. Aí na letra A, fala assim: há uma regularidade nessas situações? Descreva. Olha quanto que deu: 3, 5, 7, 9 e 11. Então, o que acontece quando a gente subtrai quadrados perfeitos consecutivos? Vai dar a sequência de quem? Dos números ímpares, né? Então, coloca lá na letra A que é a sequência dos números ímpares, ok? Copiar
copia isso aí no caderno de vocês, que eu já vou apagar, tá? Pausa o vídeo para copiar, porque eu vou colocar uma tabelinha que tem na letra B pra gente completar. Aqui na letra B, ele tem, então, 3 linhas, que fala assim: situação inicial, então é a subtração dos quadrados perfeitos. Situação em potência, então a gente vai pegar isso e vai escrever em potência e a diferença entre os quadrados. Então vamos pensar no seguinte, ó. Essa daqui, 4 menos 1. Como que a gente escreve essa situação em potência? O 4 é quem? 2 ao quadrado. Menos, quem que é o 1? O 1 é 1 ao quadrado. Quanto que é 4 menos 1? 3. Então a gente vai escrever dessa forma, tá? Na verdade aqui, vamos deixar sem o resultado. Vamos deixar para colocar o resultado só embaixo, tá? Vamos ficar só assim, ó. Aqui é a diferença dos quadrados. Então vai dar 3, não vai? Então a gente sabe que o 3 é igual ao 2 ao quadrado menos o 1 ao quadrado. Outra forma que a gente pode escrever o 3 é o quê? Que o 3 é igual a 2 vezes 2 menos 1. Certo? Beleza. Agora aqui, o 9 menos 4. Então a gente pode escrever sendo 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Quanto que é 9 menos 4? É 5. Então a gente sabe que o 5 é igual ao 3 ao quadrado menos o 2 ao quadrado. Outra forma da gente escrever isso é 3 vezes 3 menos 2 vezes 2. Aqui é um menos, tá? 16 menos 9 é o 4 ao quadrado menos o 3 ao quadrado. Então, quanto que é 16 menos 9? É 7, né? Então, o 7 é igual a 4 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Ou a gente pode falar que o 4 é... O 7 é 4 vezes 4 menos 3 vezes 3. Ok? Aqui, ele está escrevendo agora para N. Então, quando o meu... Em vez de números, agora a gente vai ter o N. Então, quem que a gente tem aqui? A gente tem um número N ao quadrado menos um número antes dele, não é? É um N menos 1, ó. 2 menos 1 é 1, 3 menos 1 é 2, 4 menos 1 é 3. Então, a gente tem um N ao quadrado menos o antecessor dele ao quadrado. Tá? Então, a gente tem um número e seu antecessor. Um número e seu antecessor, ó. Então, um número e seu antecessor. Eles estão subtraindo e os dois estão ao quadrado. Certo? Aqui, o que acontece, ó. Então, esse número aqui, ele... Deixa eu olhar aqui. Aqui é 7. Esse aqui é o que a gente fez aqui em cima, né? N ao quadrado menos N menos 1. E aqui embaixo? Aqui embaixo a gente tem um número ímpar, não tem? Ó, 3, 5, 7. Não é isso que a gente tem? Então, como que a gente escreve um número ímpar? Um número ímpar a gente escreve da forma 2n menos 1. Então, é isso que a gente vai colocar aqui. 2n menos 1. E ele é igual a quem? Ele é igual o n ao quadrado menos... Eu sempre coloquei tanto para baixo, né? Pode colocar aqui em cima, ó. Esse número ímpar é igual ao n ao quadrado menos n menos 1 ao quadrado, ó. Que é o que a gente colocou aqui em cima. Então, vai ser igual a n ao quadrado. Vocês podem colocar do lado, o meu não vai caber, tá? N menos 1 ao quadrado, tá? Então, vai ficar dessa forma. Beleza? Então, completa aí esse quadrinho aí, essa tabela aí da letra B, que eu vou colocar o número 3 aqui pra gente fazer. Então, ali na número 3, ele pede pra gente completar isso daqui a partir das igualdades que a gente chegou. Então, como que a gente resolve quando a gente tem dois números ao quadrado, subtraindo? Então, a gente pega esses números aqui, sem estar ao quadrado, e soma e multiplica por eles subtraindo. Tá? Então, a ao quadrado menos x ao quadrado é a mais x vezes a menos x. Ó, aqui ele já tá dessa forma, a gente vai trazer pra cá. Então, é só trazer a diferença deles ao quadrado. Quem que é 3 ao quadrado? 9. Tá? Olha aqui, ó. A gente vai multiplicar eles sem o quadrado, ó. Então, soma. Qual que é o 25 sem o quadrado? É 5 ao quadrado, não é? Então, a gente vai colocar só o 5. Somando e subtraindo.
tá? Aqui, ó, o 9 é 3 ao quadrado, então vai ficar 3 mais x e 3 menos x. Aqui, o meio o 1/4 é o meio ao quadrado, então vai ficar x mais meio vezes x menos meio. É só tirar a raiz, tá, gente? Ó, aqui é 49 menos p ao quadrado, então a raiz de 49 é o 7, porque 49 é 7 ao quadrado. Então vai ficar 7 mais p vezes 7 menos p, ok? Então fizemos aí a número 3. Eu não vou escrever a número 4, mas vocês escrevem ela aí no caderno de vocês. Ele pede para vocês observarem as igualdades do item 3 e que regularidade você percebe. Então, a diferença de dois quadrados é igual o produto da soma pela diferença. Então, escrevam aí. A diferença de dois quadrados é o produto da soma pela diferença. Ok? Gente, por hoje é só, tá bom? Aí eu vou deixar para vocês fazerem em casa a página 390, o exercício número 1, tá bom? Aí na próxima aula a gente corrige, ok? Tenham um bom dia, uma ótima semana para vocês e até amanhã. Tchau!